Vamos falar hoje de um dos casos mais bizarros e, sem dúvida, mais importantes da ufologia. Uma história que aconteceu aqui, no interior do Brasil, lá em 1957, e que basicamente criou o roteiro para quase tudo que a gente ouve sobre abdução alienígena desde então. Esse cara aqui é o Antônio Vilas Boas, um jovem fazendeiro, vida tranquila no campo, até que uma noite, algo tão surreal aconteceu que até hoje ninguém sabe explicar direito. A grande questão que a gente vai tentar entender é o que, afinal, rolou naquela noite. Imagina o cenário. São Francisco de Sales, Minas Gerais. Antônio era um agricultor que, para fugir daquele calorão do dia, gostava de trabalhar de noite. Sozinho, com o trator, no meio do nada. Um lugar bem isolado, né? O palco perfeito para um encontro inexplicável. Olha, é super importante a gente entender o contexto da época. Em 1957, o assunto discos voadores estava na moda, luzes estranhas no céu e tal, mas a ideia de ser sequestrado, de ser levado para dentro de uma nave por seres de outro planeta, com tantos detalhes, isso era algo que ninguém nunca tinha contado. A história do Antônio ia mudar isso para sempre. E a coisa não aconteceu do nada, sabe? Foi uma escalada de eventos. Primeiro, no dia 5 de outubro, uma luz bem forte que ele e o irmão viram. Deixaram pra lá. Aí, no dia 14, a luz voltou, só que mais insistente, aparecendo várias vezes. Parecia que algo estava observando, chegando mais perto, preparando o terreno para a noite do dia 16. E é aí que a gente chega no ponto alto da história. Madrugada do dia 16 de outubro, o Antônio tá lá sozinho, arando a terra, e aquilo que era só uma luz no céu estava prestes a se tornar uma experiência real, aterrorizante e perto demais. Era mais ou menos 1 da manhã quando ele viu, mas dessa vez não era uma luz branca distante. Era vermelha, forte, e vinha descendo rápido na direção dele. E aquela luz, então, tomou forma, se materializou num objeto. Pelas palavras do Antônio, era uma nave tipo um ovo alongado, que pousou de leve no campo, se apoiando em 3 pernas de metal. O que era só um ponto no céu agora estava ali, na frente dele. Aí, claro, bateu o pânico. Ele tentou ligar o trator para sair dali correndo, mas o motor não pegava. A tecnologia da Terra simplesmente parou. A única opção que restou foi correr, mas ele não foi muito longe. Foi nesse momento que ele foi pego. 3 seres um pouco mais baixos que ele, usando um tipo de macacão cinza e capacetes, dominaram ele. Ele até tentou lutar, mas a força deles era impressionante. E então o impensável aconteceu. Ele foi arrastado contra a vontade, subindo por uma escada direto para dentro daquele objeto voador. Bom, agora a história entra num ambiente ainda mais esquisito. O que supostamente aconteceu lá dentro virou a parte mais famosa e polêmica do relato dele. São detalhes de procedimentos e encontros que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Lá dentro, a experiência foi bem estranha, quase cirúrgica. A sala era toda de metal. Os seres conversavam entre si com os sons que ele descreveu como grunhidos de animais. Fizeram um procedimento nele, coletando sangue do queixo com um tubo. Depois deixaram ele sozinho numa sala e um gás com cheiro doce começou a tomar conta do lugar, fazendo ele passar mal. E quando parecia que nada podia ficar mais bizarro, uma mulher nua entrou na sala. E olha, o Antônio não descreveu ela como um monstro. Pelo contrário. Ele a descreveu como sendo linda, mas claramente não humana. Ele afirmou que teve uma relação sexual com essa mulher. Segundo o relato dele, aquele gás que ele inalou pareceu ter um efeito afrodisíaco que o levou a consumar o ato, mesmo com todo o medo daquela situação surreal. Esse, com certeza, se tornou o ponto mais chocante e discutido da história toda. Quando finalmente o liberaram e a nave foi embora, ele percebeu algo assustador. 4 horas tinham se passado. Um pedaço enorme de tempo que ele não sabia explicar para onde foi. 4 horas que simplesmente sumiram. Pois é, diante de uma história tão fantástica como essa, a pergunta é inevitável. Dá para acreditar nisso? É nesse ponto que a narrativa do Vilas Boas bate de frente com a dura realidade da falta de provas. O grande problema do caso é exatamente esse. De um lado, a gente tem uma história cheia de detalhes. Do outro, uma falta quase completa de evidência física. As únicas provas eram 2 marquinhas no queixo dele e o fato dele nunca ter mudado o depoimento. E as marcas do pouso da nave? Nenhuma foto foi tirada.
Outras provas dizem que se perderam numa enchente na fazenda anos depois. A visão mais cética, claro, aponta para outros caminhos. Sugere que experiências assim podem ser explicadas por fatores psicológicos, como paralisia do sono ou sonhos muito vívidos que acabam sendo moldados pela cultura da época, que já começava a se fascinar com o espaço e com alienígenas. Sem prova concreta, essa acaba sendo a explicação mais aceita pela ciência. E o Antônio? Ele não virou uma celebridade dos OVNIs, não quis fama com isso. Pelo contrário, ele tocou a vida, se formou em direito, casou, teve filhos, levou uma vida aparentemente normal, só que com um detalhe. Até o dia em que morreu, em 1991, ele nunca, em momento algum, negou o que disse que aconteceu naquela noite. Então, no final das contas, o que fica disso tudo? O impacto do caso é inegável. Vários elementos da história do Antônio, os exames, a perda de tempo, até a ideia de um programa de reprodução, se tornaram um padrão que se repetiu em vários outros casos famosos depois. Se foi verdade ou não, a história do Antônio Vilas-Boas abriu uma porta para um dos maiores mistérios da nossa cultura popular. E deixa a gente com aquela pergunta no ar: o que será que realmente existe lá fora?